galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, porque o intuito do nosso canal é construir um sonho, né? É esse o nosso título lá, construir um sonho. Mas na realidade nós vamos mudar aqui um pouquinho e vamos colocar assim, realizando uns sonhos. E para realizar os nossos sonhos nós precisamos estar bem. Precisamos estar bem espiritualmente, nós precisamos estar bem de saúde, precisamos estar bem com nós mesmos. Então, galerinha, hoje eu vou aqui contar para vocês um pouquinho da minha história, para vocês verem como eu consegui superar e chegar até aqui. Porque se alguém tiver uma história parecida com a minha, ou se alguém estiver achando que não consegue, que não pode, quero dizer para vocês que tudo é possível aquele que crê. Eu, outrora, eu era uma pessoa muito triste, uma pessoa depressiva. Desde criança eu já fui assim. Fui separada da minha mãe muito cedo, ainda criança. Meus pais se separaram. E eu vivi uma infância muito ruim, muito triste. Mas graças a Deus o Senhor me ajudou e eu superei todos os traumas que eu passei. Eu fui criada com a minha madrasta e o próprio nome já diz, né? Madrasta. Mas eu não culpo ela pelas coisas que ela fez comigo, não. Porque ela também era muito jovem, né? E eu acho que ela tinha uns 16 anos na época, 15 para 16 anos, quando ela foi morar com meu pai. E levar uma criança, né? Outra criança, uma criança cuidando de outra criança para educar é uma responsabilidade muito grande. E o meu pai também teve a parcela dele do descuidado, né? De não cuidar, já que ele levou, né? Me levou, me carregou, eu sendo uma menina, ele deveria ter os cuidados dele, mas ele não teve. Mas graças a Deus, nenhum deles são culpados. Eu precisava mesmo passar por isso, para hoje eu ser essa pessoa que eu sou, fortalecida. Eu fui feita, né, para passar por essas coisas mesmo, para eu poder ser forte, para superar tudo aquilo que eu já passei e coisas ainda que eu sei que vão vir, e eu preciso ser firme, forte, plena, para poder superar todos os obstáculos. Porque obstáculos, galera, é para ser vencido, né? Não é para fazer com que a gente pare. Os obstáculos é para a gente pular, para a gente superar e chegar no nosso objetivo. Então, quero dizer para você que passou, se não foi igual ou uma história parecida igual a minha, que tem jeito, tem solução. Porque, como eu já disse, eu fui uma criança também rebelde, tive a minha parcela de culpa, né? Mesmo sendo criança, eu fui desobediente algumas vezes com o meu pai. E muitas vezes por não entender que o meu pai é daquele tempo assim, bem rígido, né? Que bastava a gente de cara feia, a gente já sabia. A ataque era certeira. Mas graças a Deus, hoje eu sei entrar, eu sei sair nos lugares, eu respeito as pessoas. E quando eu vejo que as pessoas não me respeitam, eu me retiro dos lugares. Mas eu já fui uma pessoa que, como que eu posso dizer assim, que ficava mendigando o amor de outras pessoas por não ter a minha mãe, ficava mendigando o amor de colegas, né? Eu precisava daquilo, precisava de um certo círculo de amizade. Então, tudo que vinha para mim, mesmo que fosse ruim, para mim estava bom, porque era algo que eu me assegurava. E é por isso que eu falo que a gente não pode deixar essas coisas acontecerem, porque quando a gente está acostumado a receber coisas ruins, qualquer coisa que vem pra gente, a gente acha que é bom. Relacionamentos conturbados e não é bom. Amizades que só sugam a nossa força, a nossa energia, não é bom. Então, galerinha, como eu estava falando aqui para vocês, que fui uma criança revoltada, né, até uma certa idade, porque fui sofrida demais, né? Eu fui abusada,
tentaram abusar de mim sexualmente, eu ainda uma menina jovem, menina ainda, menininha mesmo, né? A minha madrasta, ela era muito ruim, ela não sabia conversar, ela me espancava, não era tapa, não era surra de ensinamento, era espancamento mesmo. O, a educação dela era soco no nariz, ela pegava a minha cabeça, batia na parede. Para vocês terem uma ideia, eu tive amassamento de crânio com uma dessas pancadas que a minha madrasta me deu. Quando eu já estava assim ficando mocinha, né? Para quem é mocinha, ela pegava o meu peito, assim, o meu seio. Nossa, a gente sabe que dói pra caramba, né? E beliscava, assim, apertava, que eu sentia dor na alma, não era nem no peito só, era na alma mesmo. E tinha muita vontade de ter uma mãe, porque todas as minhas colegas tinham, as minhas colegas de classe, de escola, tinham uma mãe. E eu não tinha, eu não tive a minha. Mas quando eu tive o privilégio, né, de pelo menos conhecer a minha mãe, quando eu fui na casa dela, e a minha irmã, ela que descobriu, né, que a minha mãe estava viva, porque na casa do meu pai, sempre eles falavam que a minha mãe tinha morrido já, né? Então, durante um bom tempo, assim, eu acreditei realmente que a minha mãe tivesse falecido. Mas eu tenho uma irmã, ela veio embora para São Paulo, a gente morava no estado de Minas Gerais e descobriu que a minha mãe estava viva. Pensa na alegria, na felicidade. E eu não podia contar para ninguém, né? Porque eu precisava manter aquele segredo ali para eu poder vir para Campinas, que minha mãe morava em Campinas na época, para conhecer a minha mãe. Mas eu já tinha ali, na minha mente, eu tinha a imagem de como era a minha mãe. E eu não me enganei, porque quando eu cheguei na casa dela que eu vi, parecia que eu já conhecia minha mãe toda a vida, que eu já sabia como que ela era, o jeitinho, ela era magrinha, cabelinho cortadinho assim. Uma lindeza, minha mãe. E eu fiquei na casa dela alguns dias e falei pra ela, né? Falei, agora eu vou trollar meu pai. Eu vou pegar e vou ficar morando aqui com a minha mãe, né? Falei, mãe, quero ficar aqui morando com a senhora. Ela falou comigo, não, não vou pôr uma estranha dentro da minha casa, porque eu não te conheço. Você pra mim é uma estranha e eu não gosto de você como eu gosto dos meus outros filhos, porque ela tem outros filhos, né? E aquilo pra mim foi uma facada, não foi nem um balde de água gelada, não, foi uma facada mesmo. Eu fiquei muito triste, claro. Eu queria que a terra se abrisse para que eu pudesse entrar dentro, mas aquilo ali não era o fim, não. Era o começo ainda de muitas coisas que eu ia passar. Mas nós temos um Deus, e o meu Deus, ele eu não sei se é essa palavra, mas me forjou, né? Me modelou, me refez para eu ser um vaso novo, forte e um vaso de honra, esse vaso que eu sou hoje, porque hoje eu sou uma mulher honrada, graças a Deus, porque a minha madrasta, por várias vezes, ela tentou tirar minha vida. Uma vez ela me deu um tiro que passou de raspão na perna. Ela já colocou a minha cabeça no fogo, dentro do fogo, porque a gente tinha fogão a lenha lá na casa do meu pai. E era eu que fazia o serviço da minha casa, lá da casa do meu pai. Desde pequena eu tinha que colocar um banquinho perto do fogão para conseguir alcançar nas panelas. E ai de mim se não fizesse. Mas graças a isso, hoje eu sou uma dona de casa maravilhosa, que eu sei que eu sou. E aprendi, né, fazer as coisas. Hoje eu mesmo, quando eu vou lavar uma louça hoje que eu lavo mal lavada, eu mesmo falo para mim, Sandra, uma vergonha. E vou lá e lavo de novo, né? Porque eu aprendi a fazer tudo bem feitinho, porque na casa do meu pai a louça lá de casa precisava ser areada mesmo, as panelas, né? Para que a minha madrasta falava assim, eu quero poder pentear o cabelo olhando na panela, que tinha que ser tão brilhante, né? E era eu que fazia isso lá na minha casa. Então, eu tinha que acender o fogo para fazer a comida. E aquele dia eu acho que a lenha estava um pouco molhada, eu não sei, eu não estava conseguindo acender o fogo. Aí ela sempre falava, ela me chamava de feiosa, cabelo de bombril, tudo quanto é nome assim, ela me chamava. Hoje esse negócio é bullying, né? O povo fala é bullying, mas eu nem sabia o que era isso.
né, nessa época. Ela falava que eu era feia, horrorosa, cabelo de bombril. E aí ela colocou a minha cabeça lá no fogo, né? Jogou um querosene lá e ia riscar o fósforo. Mas graças a Deus que meu pai chegou na hora. Porque senão essa belezura aqui não estava aqui hoje gravando esse vídeo, né, para vocês. Mas graças a Deus que também Deus sempre esteve comigo, mesmo eu não sabendo, né? Eu não conhecer Deus, eu tinha mania de falar assim que Deus me odiava tanto que ele não me queria nem morta, porque eu achava que se eu morresse, acabavam os meus problemas. E tanto é que eu tentei tirar minha vida. Teve uma vez que eu falei pro meu pai, pai, eu vou beber veneno. Aí ele falou, lá na casinha, que a gente tinha uma casinha lá no quintal, que ele guardava os venenos lá, que ele passava lá na roça, né, que ele tinha, tem lá, se você quiser. E eu fui mesmo, fui lá e tomei uma colher de Folidol e uma colherzinha de Azondrim. Mas pensa que Deus é tão bom, porque eu tomei, na hora eu senti como se essa coisa da minha garganta aqui tivesse descido, porque queima de uma forma tão... Gente, aquele dia eu achei que a hora que eu terminei de tomar o veneno eu já tinha morrido. Aí meu pai me levou depois no hospital, né, fez a limpeza no estômago, tudo, e graças a Deus que comigo não aconteceu nada, né, é, a gente, meu pai conseguiu me levar a tempo e deu certo para fazer a lavagem estomacal. Eu não fiquei, porque hoje eu também poderia não ter voz, né? Poderia ser muda, porque como eu senti aquilo, como se minha garganta tivesse descido, mas graças a Deus, né? Deu tudo certo. Eu tô aqui hoje, plena, maravilhosa. E também casei muito cedo, porque assim, meu pai era muito rígido, então não tinha esse negócio de você sair de casa, mocinha, sair de casa assim, não, né? Só se fosse casada. E eu falei, então já sei, né? O segredo é casar, então já sei como que eu vou fazer. Agora eu vou contar o mico que eu passei lá na minha escola e eu cheguei lá num dia determinada a casar. Aí eu perguntei assim, alguém quer casar comigo? Perguntando para meus colegas na escola, né, se alguém queria casar comigo. E eu, galera, a minha madrasta me levava para cortar o cabelo, assim, curtinho mesmo, aí raspava tudo assim, fazia costeletinha aqui, fazia o pezinho. E os meus colegas, eles me chamavam de macho e fêmea lá na escola, né? Então, algum deles tiraram o sarro, falou, quem que vai casar com a macho e fêmea? Aí, tive um abençoado lá que, graças a Deus, né? Na época eu tive que dizer graças a Deus. Ele falou, eu quero casar com você. Eu falei, então vamos casar, né? Aí a gente começou a namorar e casamos, né? Um tempinho depois, nós casamos. E então, galerinha, e a gente casou, né? Meu pai fez o casamento e nós casamos no civil, depois na igreja. E não foi bom, não. Não foi bom o tal do casamento, não, porque eu era muito boba, né? Eu era, assim, uma menina muito ingênua. Porque hoje, a aula de educação sexual tem na escola, tem tudo quanto é lugar, né? Mas eu achava, assim, que eu queria casar, mas eu não queria ter uma vida, um relacionamento, assim, de marido e mulher com meu marido, com meu esposo. Eu queria só sair de casa mesmo. Mas quando chegou na hora de dormir, do vamos ver, eu não queria não. Eu tive que, né, me sair assim. Eu sei que eu primeiro, galera, antes de casar, eu fugi de casa. Eu saí uns dias e fiquei uns dias fora. Então, meu pai era delegado, aí ele colocou a tropa dele tudo atrás de mim para me procurar. E aí quando eles me encontraram, né? Meu pai me encontrou, ele levou eu para casa, levou meu... Ainda não era marido. Aí ele perguntou assim para mim se a gente já tinha dormido junto, né? E eu falei que não, meu marido falou que a gente já tinha dormido. Aí meu pai pegou eu e colocou eu na camisa de força e levou eu lá no hospital para fazer um exame lá para ver se
se eu era virgem ou não. Eu não sei se eu posso falar assim no YouTube, talvez, não sei se o YouTube aceita. Mas aí o médico falou, nossa, que era o nome do meu pai. Aqui tá tudo certo. Ela não teve ainda uma vida ativa sexual. Aí meu pai levou eu para casa e me deu uma surra. Me deu uma surra tão grande que eu tive que tomar banho depois de água com sal para não pegar bicho, para não pegar bicho na carne, né? Porque ele cortou um pedaço de pneu assim e cada coisada que ele dava em mim o sangue descia, as poças de sangue ficavam ali no chão. Então, mas eu não morri, né? Por causa disso, graças a Deus. É, meu pai foi muito rígido comigo e depois me proibiu de ver esse rapaz, me tirou da escola, passou eu para estudar à noite e arrumou um trabalho para mim, né? Falou que é porque eu estava com a mente vazia, por isso que eu ficava pensando nessas coisas. Aí arrumou um trabalho para mim, eu trabalhava o dia todo. Eu levantava às 4 horas da manhã, preparava o café, lavava o banheiro e limpava a minha casa, porque lá em casa era limpo 2 vezes por dia. Aí, 7h30 eu ia para o trabalho e ficava até às 5. Depois eu vinha embora, fazia a janta, limpava a casa de novo, tomava banho e ia para a escola. Às vezes eu chegava da escola, eu ia lavar roupa ainda, porque eu precisava lavar roupa, às vezes eu não tinha tempo. Naquela época a gente não tinha máquina, lavava tudo na mão, era eu que fazia o serviço de casa. Às vezes eu ia dormir 1, 2 horas da manhã, para as 4 horas eu estar de pé de novo, né? Mas em todo o tempo Deus estava comigo, eu não sabia, mas Deus estava comigo. Até que a gente se casou mesmo, de verdade, e quando a gente casou, aí eu resolvi mesmo, né? Eu falei, agora não tem mais jeito. A gente casou e vamos viver juntos mesmo, como marido e mulher. E infelizmente não deu certo, né? Porque assim mesmo, eu não sei, mas eu não tinha experiência, né? Uma experiência assim. Eu sabia já fazer todas as coisas. Serviço de casa eu sabia fazer muito bem, lavar roupa, cozinhar. Mas eu não, talvez eu não tenha sido mesmo uma boa esposa, porque o meu marido, ele me traiu com a minha madrasta. Eu encontrei os dois, né, na cama. Depois o meu pai também pegou os dois juntos. E, só que eu também não tinha experiência de tomar anticoncepcional, de usar preservativo, essas coisas que na minha época nem se ouvia falar em preservativo. E eu engravidei logo, né? Muito cedo, engravidei. E quando eu descobri isso aí, eu já estava grávida da minha filha. Foi difícil para mim, porque quando eu descobri, né, eu discuti com a minha madrasta ainda, e ela me empurrou, eu acabei tendo dificuldades, tive sangramento na gravidez, tive que ficar internada vários dias, e eu fui ameaçada, né, de que se eu contasse para o meu pai isso, antes do meu pai descobrir, eu ia matar meu neném, e eu ficava com medo e não podia, né? Muitas coisas eu não podia falar para o meu pai. Eu não podia falar para o meu pai que a minha madrasta me batia, porque ela falava assim, ó, se você contar para o seu pai, eu vou sangrar o seu pescoço, igual sangra pescoço de galinha. Então eu não podia fazer muita coisa assim, não podia, eu tinha que ficar tudo calada ali para mim, aguentar todas as coisas que eu aguentava, mas calada. Meu pai, como não tinha tempo, né, que ele estava sempre ali cuidando dos, dos afazeres dele, porque tinha sempre ocorrência, alguma coisa ou outra para estar atrás, né, então não tinha como saber muitas vezes mesmo. E eu tinha uma irmã que na época que ela morava comigo, que ela estava junto com nós lá, ela me socorria, muitas vezes ela me defendia da surra, né, da madrasta, ela brigava com a minha madrasta, as duas rolavam no chão, e eu tinha muito medo. Pra vocês terem uma ideia, o meu pai, ele expulsou a minha irmã de casa, ela era jovem ainda, para não dar mau exemplo para mim. E foi muito difícil para mim, porque naquela época eu fiquei sozinha. Eu não tinha mãe, não tinha meu pai perto de mim, a minha irmã foi embora.
eu sei que para ela foi difícil também, né, ser colocada para fora de casa, mas o meu mundo também ali desabou, porque eu só tinha ela mesmo para me defender, porque eu ganhava cada pancada ali que, como eu falei, cheguei a ter amassamento de crânio, que eu fiquei lá, tive que ser tirada para fora de outra cidade, que a minha cidade não teve recurso para fazer o tratamento que precisava fazer. E chegou o ponto dos médicos falar, ó, ela vai vegetar, porque não foi só o crânio. Então, assim, se ela sobreviver, ela vai vegetar, ela vai usar fralda, ela não vai falar. Então, foi assim, foi um milagre, né, que Deus tem operado na minha vida sempre, mesmo sem eu saber. Hoje eu sou evangélica, mas na época eu não era evangélica. Na época eu era católica e o que eu sabia, as rezas que eu sabia, eu fazia, né? E se funcionava ou não, mas era o que eu me apegava. Eu não sabia orar, eu achava que Deus era meu inimigo, né? Por conta de todas essas coisas que aconteceu comigo, mas tudo isso mesmo foi permissão para que eu pudesse me transformar na pessoa que eu sou hoje. Porque eu tenho muitas lutas, hoje eu tenho uma família maravilhosa, mas também as lutinhas que eu tive com a minha família, tem um até aqui fazendo um sinal assim pra mim, mas a gente passa por isso mesmo, né? E graças a Deus, Deus me modelou, me refez, né, uma nova mulher, para que eu pudesse superar tudo isso. Depois eu tive outros relacionamentos também, eu engravidei, eu fui abandonada também na gravidez, né, meu marido me trocou por uma outra melhor do que eu na mente dele, né, e eu passei fome, porque eu já tinha outros 2 filhos, né, quando eu fiquei grávida desse meu filho aí, e eu passei fome. Nossa, eu catava as coisas assim no lixo, na lata de lixo mesmo, para comer. E foi difícil a minha gravidez. Teve um pedaço assim da minha vida que eu já grávida assim de uns 6 meses, eu tinha entrado num terreno que o pessoal jogava o lixão lá. Eu não tinha para onde ir, porque quando antes de engravidar, eu estava trabalhando, mas eu fui mandada embora no período da gravidez. E até sair os meus direitos, os meus recursos, demorou muito. Então eu fui despejada da casa onde eu morava, de aluguel. Então eu precisei entrar nesse lugar aí de lixão, né, para poder ter um lugar para morar. E fui assistente social lá nesse lugar, e ela falou, você não pode ficar aí. Eu falei, eu não tenho para onde ir. E eu comecei a fazer ali mesmo, coloquei um barraco ali de lona, fizeram para mim, porque eu nem sabia fazer, mas fizeram para mim ali um barraco de lona, e eu fiquei ali dentro, e ela chegou e falou para mim, você vai sair daí. Eu falei, eu não tenho como. E ela falou, você vai. Se você não sair, eu vou voltar aqui na semana que vem, e vou voltar aqui com a máquina, né? Ela vai desmanchar esse barraco seu aí. Eu falei, então vai desmanchar. Ela veio mesmo, ela veio, só que a advogada que estava cuidando do caso, né, que eu tinha sido mandada embora grávida, ela entrou, né, comigo aí nessa causa, e ela falou, não, nós vamos ter que entrar juntos. E ela e um outro advogado sócio lá no consultório, no escritório dela lá, entrou, né, e no dia que ela falou, a Rosália falou que vinha lá para colocar eu para fora e tudo, ela veio advogado, veio até a EPTV, né, foi lá para filmar, e o rapaz que estava conduzindo a máquina, ele falou, a senhora precisa sair daí, porque eu vou derrubar, né, o barraco. Eu falei, então o senhor derruba e já passa por cima de mim, passa por cima dos meus 2 filhos, porque assim acaba com esse sofrimento que eu estou passando hoje. Porque hoje eu passo fome, já não tenho onde morar. Então se passar em cima de mim, mas mata os meus filhos também, porque eu não quero deixar eles. E ele veio até pertinho assim, né? Eu já tinha sentido já a máquina passando por cima de mim já. Mas aí ele desceu
E ele falou, eu não vou fazer isso, porque eu também tenho família, eu tenho filhos. E aí a mulher respondeu, né, a assistente social, ela falou, só que você pode ser mandado embora justa causa, porque você é pago para fazer o seu trabalho. Ele falou, tá aqui, se a senhora quiser fazer, a senhora pode fazer, mas eu não vou fazer. Aí os advogados que estavam, né, cuidando da minha causa também cuidou da causa desse rapaz também, porque ia ser um crime, né, se ele fizesse isso. Mas graças a Deus que no fim deu tudo certo e eu acabei ficando por ali mesmo. Muita gente boa apareceu na época, me ajudou, né, a construir ali. Eu consegui fazer 3 cômodos lá. Galerinha, para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Eu vou voltar com vocês outro dia, mas eu quero que vocês saibam que estamos juntos, nossos sonhos vão ser realizados. Eu quero que vocês estejam comigo nesse vídeo. E vocês não esqueçam de curtir, compartilhar. E na próxima eu volto para acabar de contar minha história. Tchau, galerinha. Beijo, fiquem com Deus. Uau! Grave! Dentro aqui. Depois aperta o sininho e tchau.